Olá, eu sou o Dr. Kaique César e hoje aqui no Foco Biomédico eu tô com a presença do Dr. Tiago Silva Messias, que é biomédico também. Ele é virologista, formado também egresso pelas Faculdades Integradas de Bauru e desde a sua formação, desde que a gente estava aqui dentro da biomedicina, a gente acabava trabalhando com a parte de bioinformática, desde o nosso TCC. E o Dr. Tiago ele vai falar um pouco mais sobre esse campo, né, que a gente vem se aprimorando. Ele principalmente se aprimorou dentro da bioinformática como uma ferramenta de análise viral. Então, seja muito bem-vindo, Tiago. Boa noite. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É muito bom estar retornando à FIB depois de, se eu não me engano, quase 10 anos de formados, né? E é um prazer estar aqui respondendo as perguntas, trazer um pouco do que a gente faz na nossa equipe de pesquisa. Legal. Para a gente começar, assim, o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre o que que é, né, a bioinformática. Então, assim, para começar, como que você pode falar para a gente, Tiago, como que você definiria para quem está assistindo o que é a bioinformática? Gente, a bioinformática, ela entra de uma forma muito complexa para o campo metodológico científico, né. Nós temos a fusão, então, da biologia com todo o campo da informática. É você usar um computador para estudar sistemas biológicos. Então, realmente é o que a palavra fala, é a fusão desses 2. E esse campo, ele é totalmente inovador. Legal. E a bioinformática, ela já tem um certo uso, né, um histórico de uso, principalmente no meio externo, fora do Brasil, e aqui a gente vê que a gente vem tendo, né, esse crescimento ao longo dos anos. Você acha que, assim, para nós, na biomedicina, dentro das áreas do biomédico, dentro da parte de atuação do biomédico, seja em docência ou em pesquisa, quais áreas se beneficiariam mais com isso? Olha, eu não vejo o porquê de todas as áreas não se beneficiarem com o uso da bioinformática, né, mas eu acredito que a base de uso da bioinformática está na nossa habilitação de docência e pesquisa. Então não tem como você fazer pesquisa, ainda mais quem vai para os omas, né, a genômica, a proteômica, a transcriptômica, não passar, nem que seja a ponta do dedo em algum processo que envolva a bioinformática. Então você está no laboratório, você sequencia um genoma, você precisa rodar esse genoma em softwares de bioinformática para identificar do que se trata, qual é o gene que você está identificando, qual é o vírus que você está identificando. Então, assim, não tem como você fugir disso hoje em dia, né. Foi-se o tempo que a ciência como um todo era só uma questão de bancada. Legal. E isso é legal a gente pontuar, porque assim, um dos entraves que eu vejo, pelo menos dentro do Brasil, é que muitos pesquisadores ainda têm uma resistência em trabalhar junto com a tecnologia, né? Muitos pesquisadores eles ainda olham para a bioinformática, para os softwares de bioinformática, de análise genômica, ou o próprio as inteligências artificiais, né? Essa própria tecnologia que vem aumentando, vem se inovando a cada dia mais, como algo que não dá para ser trabalhado. Então a gente vê pesquisadores que têm uma resistência de inserção. Você acha que isso pode ser melhorado? Você acha que há espaço para esse trabalho mais tecnológico e até mesmo assim com os estudantes? Eu acho que a base para consertar essa limitação que a gente tem hoje em dia é justamente nas universidades. Você tem que ensinar o seu aluno que ele precisa entender que ele está tendo uma base na graduação. Daí o indivíduo que ele resolve ir para o mestrado, ele vai ter uma base da vida científica. O que vai para o doutorado, ele vai ter mais uma base, muito mais independente do que no mestrado, para você, eh eh, entender o desenvolvimento total de uma pesquisa. Então, assim, as universidades, elas te dão a base, mas é você, como pesquisador, que tem que correr atrás da adaptação, aprender novos métodos.
Então, qual é o problema que eu vejo da ciência hoje em dia? É a terceirização. Então, assim, eu não preciso aprender método nenhum, eu vou coletar os dados, daí eu jogo para o bioinformata, que daí eu jogo para o estatístico, que daí eu jogo para um terceiro indivíduo, né, e às vezes esses indivíduos nem saem no artigo. Fora que muitas das vezes a pessoa, para levar para esses indivíduos, ela tem que ter uma base para montar uma boa tabela, para fazer uma mineração de dados de acordo dentro das plataformas de dado genômico. Então, assim, até nisso teria que ter um senso ali, uma ideia sobre o que se trata. Sim, então assim, eu não estou falando aqui que o indivíduo pesquisador, ele precisa saber de tudo, isso até é uma questão impossível, mas você tem que ter uma base do processo, até para você tratar o seu dado de uma forma adequada. E daí quando a gente usa a IA mais uma vez ela tem que entrar como um complemento, como uma tecnologia para facilitar o seu dia a dia de trabalho. Legal. E vale a pena sempre lembrar que é a parte da bioinformática e a própria biomedicina, ela tem uma facilidade de inserção e de atuação com as demais áreas, né. Sim, A gente pode atuar muito bem com um engenheiro de dados, com alguém que trabalha com um banco de dados, com computação, para desenvolvimento de um software de análise, para o aprimoramento, né, de uma técnica. Então a bioinformática ela traz essa vantagem, né, dentro das áreas da ciência pura. sim. E uma outra pergunta, no seu trabalho com a virologia, o que como que a bioinformática ela tem favorecido essa parte de análise de genomas virais? Como que você pode dizer para a gente que é o seu trabalho? Olha, a bioinformática, ela entrou facilitando totalmente o meu trabalho. Eu não teria uma carreira sem a utilização de métodos de bioinformática, sem a utilização de softwares de bioinformática. E começou aqui na FIB, essa questão, essa busca, né. Eu queria trabalhar com vírus e como fazer isso no primeiro ano de faculdade, né, como fazer isso aonde você mal tem expertise para trabalhar numa bancada, quanto mais você, lidar com o vírus propriamente dito. E assim a gente foi aprendendo a usar softwares de forma básica e fazer pesquisa, de coisas que seriam improváveis no in vitro e no in vivo. Por exemplo, nós temos trabalhos de mais de 10 anos atrás com ebola. Seria uma coisa bem improvável você conseguir trabalhar no primeiro, no segundo ano de faculdade. Isso é muito legal, né, porque através da bioinformática você consegue captar genoma do mundo todo em uma base de acesso que é livre, Sim, né, onde você não precisa da análise de um comitê de ética, você só solicita a dispensa, porque isso é interessante você ter numa publicação, mas você tem ali toda a liberdade para manuseio, porque aquele material ele já foi coletado, já foi processado e está disponível, né. a gente tem que sempre pensar que a bioinformática e agora mais recentemente, o que até virou bastante polêmica no meio, o uso de IAs relacionado, essas tecnologias elas vêm para facilitar o nosso trabalho. Então eu vou dar um exemplo para vocês. No mestrado eu trabalhei com virologia molecular. Foi dinheiro utilizado, foi muito tempo utilizado, 12 horas dia, dependendo do experimento. 2 anos inteiros para investigar um vírus, foi no caso o zika vírus. É claro, a quantidade de amostra era grande e tudo mais, né, tem o seu contexto. Mas quando eu fui para o meu doutorado, ali, o meu N amostral era 442 espécies virais. Então eu saí de de uma espécie viral Para mais de 400. para mais de 400 espécies virais. Daria para fazer isso 2 séculos atrás? Jamais. Eu ia ter que dedicar a minha vida inteira e mesmo assim não ia chegar nem na metade. E foi possível fazer isso em 4 anos. Então, em 4 anos foi possível analisar 442 espécies
virais, o que levaria uma fortuna para se analisar em em bancada, e tempo levaria mais de uma vida, né. Legal. E já que você comentou sobre essas pesquisas, tem algum uau, algum achado que quando você conseguiu através da bioinformática, tenha se destacado para você dentro dessas pesquisas? Ai, tem tantos uaus que tá, vamos pensar em um. Algo que assim você fala: "Nossa, sem a bioinformática eu não teria chegado nesse achado". Eu acho que a gente pode falar muito da dos nossos resultados do ano passado, aonde foi possível identificar EVs. O que que são EVs? EVs são do inglês Endogenous Viral Elements, né, trazido para o português, são elementos endógenos virais. Todos os vírus que infectam a gente, eles deixam um registro no nosso genoma. Então, se a gente pegar o nosso genoma, a gente consegue identificar até o que os nossos ancestrais foram infectados na época. Isso também entra na área de paleovirologia, né. E os nossos achados trouxeram registros, se eu não me engano, esse dado foi referente ao herpes 5, ao citomegalovírus. Esses registros vinculado à à parte indireta de fissuras orofaciais, né, no genoma humano, foi-se então vamos recapitular para entender melhor. Registros desses vírus foram encontrados no genoma humano e isso data, quando a gente volta na evolução lá atrás, a anteriormente 16 milhões de anos atrás. Então esse eu acho que, dos nossos resultados publicados, é o uau, assim, Legal. da vez, tipo, a gente voltou a 16 milhões de anos atrás. Então assim, né, simplificando para quem está assistindo, dentro dessa análise que foi realizada, aonde se tinha o objetivo de encontrar um vírus que deixasse um marcador dentro do genoma humano e que pudesse levar à formação de fissuras orofaciais, lembrando que as fissuras, elas podem ser muitas das vezes com um fundo genético, mas a gente tem fissuras que não têm fundo genético, né, Sim, que são são as as chamadas fissuras não não sindrômicas. sindrômicas. Então, dessas não sindrômicas, foi achado um marcador de 16 milhões de anos atrás para o citomegalovírus, o herpes do tipo 5. Isso. Nossa, muito legal. E inclusive, né, tem a publicação, pessoal que for procurar lá a relação entre fissuras orofaciais e citomegalovírus, com certeza vai estar encontrando. Uhum. E assim, como que você vê o futuro da bioinformática nos próximos 10 anos, principalmente com essa questão da IA que a gente chegou a citar? Você acha que ela vai ser mais disseminada, principalmente no ponto clínico, né, no ponto de vista clínico? Você acha que há possibilidade da bioinformática trazer algum avanço para a parte de diagnóstico? Olha, toda tecnologia, ela é benéfica. Você só tem que saber usar ela da forma correta. Então, assim, eu sou do pensamento que quando o profissional é bem treinado, e isso seria ótimo de acontecer na universidade, quando ele é bem treinado a usar essa tecnologia, quando ele sabe usar uma IA, um chat GPT ou diversas outras IAs que a gente tem no mercado hoje em dia, ou softwares de bioinformática, esse profissional consegue trazer resultados bons para o trabalho dele, Hum, seja uma pesquisa científica, seja um paciente, certo? Qual é o uso disso é facilitar a nossa vida profissional. Então, hoje mesmo eu rodei diversos, testes estatísticos, que se eu levasse todo o tempo ali, corriqueiramente, levaria talvez 2, 3 dias. Eu joguei os meus dados tabelados lá e falei: "Por favor, faz isso aqui rapidinho, mostra esses dados para mim para eu ter uma visão geral". Pum, você tem os dados lá. Isso em menos de 5 minutos. ou seja, você poupou tempo, depois você realiza ali a correção, vê se está batendo os dados. Sim, a correção ela sempre tem gente, você ainda tem o seu trabalho. A IA ela tem que te ajudar no seu trabalho, tem que fazer você ganhar tempo, certo? Não trabalhar por você, eu acho Ela que é uma essa substituta. é.
Então isso é E na clínica isso também pode ser usado de uma forma muito legal. Se você pega, todos os sintomas do seu paciente, por exemplo, joga para fazer uma tabelação de dados, para comparar, talvez você consiga encontrar padrões epidemiológicos, o que um olho humano, cansado por conta de tantas horas trabalhadas, não vai conseguir enxergar. A IA não se cansa. Eu acho que esse é um dos principais fatores, né. legal. E uma das coisas que você comentou agora, né, falando sobre essa questão epidemiológica, a gente tem que lembrar que a bioinformática ela pode contribuir bastante para essa parte de percepção epidemiológica, de consulta a dados epidemiológicos, verificando quais micro-organismos podem ter uma taxa de mortalidade maior, ou se não se existe uma mutação dentro daquela espécie, dentro daquelas cepas. E isso a gente já vem tendo um crescente, né, aumento de trabalhos. Eu acho que a gente pode aproveitar o próprio artigo que a gente acabou de comentar agora. Nesse artigo, dessas 400 e poucas amostras virais analisadas, a gente conseguiu definir, por experimentação em sílico, que é a terminologia em sílico, ela é para o uso de bioinformática, a gente encontrou que o citomegalovírus é o vírus de maior potencial para causar fissuras orofaciais não sindrômicas, né, ele foi o nosso protagonista do de todos os vírus analisados ali. E isso foi evidenciado e corroborado por um relato de caso na Universidade do Cairo. Sim. Essa citação acho que foi mês passado mês retrasado do artigo. Então, você tem um dado feito por bioinformática que te levanta uma característica epidemiológica que pode ser usada em qualquer outro lugar. Que foi validado Que foi depois. validado, entendeu? Então, assim, tudo se complementa. Legal. E se você pudesse deixar um recado para quem, assim, um conselho para quem está começando, é aluno ali de biomedicina, ou se não, é um egresso que se formou agora e vê a bioinformática como um campo meio que distante. Que recado você poderia dar? Que conselho para aproximação? Você não tem que se limitar ao que te é ensinado. Busque, procure, aplicar o conhecimento autodidata aí. Tem diversos cursos também, de universidades, no exterior para você fazer, que pode te dar a base para buscar a metodologia para alcançar seus objetivos. Eu acho que é isso que forma um cientista de verdade. Não se prenda ao método, se prenda ao seu objetivo. O método você aprende, o método você desenvolve, certo? Inclusive, né, se não fosse nossos mestres aqui da FIB ter dado essa abertura para que a gente colocasse a cara ali, metesse a cara Isso. de frente com a bioinformática e falasse: "Não, vamos desenvolver", e ajudado com a parte básica, a gente não teria chegado onde a gente está hoje. E eu acho que isso é legal, se você tem essa iniciativa que o Thiago falou, de levar ali para o seu professor, de levar ali para o seu mestre, de levar para quem está te acompanhando, uma intenção de trabalhar com algo novo, ele pode te ajudar com a base, por mais que ele não entenda ali da tecnologia, né. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, porque a bioinformática ela não vai ser algo fechadinho, que você vai pegar um livro, estilo um Guyton, estilo um Sobota, Não é e um vai ter tudo protocolo, ali, gente. Não é um protocolo. né. Pelo contrário, às vezes, muitas das vezes você vai desenvolver o seu protocolo, né. Sim, sim. Você teve algum tipo de pesquisa que você tinha um protocolo pronto? Não, Nenhum, né, todos nenhum, foram desenvolvidos. nenhum. Então isso é muito legal, você ter essa liberdade de atuação com base naquilo que já vem da literatura, Sim. né. Bom, doutor Tiago, muito obrigado por dividir aí o seu conhecimento, por estar tirando essas dúvidas a respeito dessa área, da gente poder conversar um pouquinho mais sobre a bioinformática. Eu tenho certeza de que todos os nossos alunos, todos os nossos espectadores, eles vão gostar, vão ficar atiçados com essa área. Espero, né, que eles possam vir aí a se engajar mais, de ter ali um melhor desempenho dentro dessa que é uma das áreas da biomedicina,
que acaba sendo ali um pouquinho apagada dentro do território nacional. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado. Como eu falei no início, é um prazer estar aqui, retornar aqui para compartilhar um pouquinho dessa expertise e estamos aí para qualquer coisa. Muito obrigado para você que está assistindo o Foco Biomédico. Fica ligado aí nos nossos programas e principalmente no nosso curso, né, aqui na FIB, nas Faculdades Integradas de Bauru. Muito obrigado.